Olá, meninos! Então vamos falar do sistema sensorial. Normalmente você fala que são 5 sentidos, e isso foi o Aristóteles, né, o filósofo grego lá na antiguidade, que colocou esses 5 sentidos, né? Hoje em dia, talvez você pensa assim que tem mais sentidos, né? Tem propriocepção também, aquele sentido que interno, né, que sente onde está a posição do seu corpo e etc. Mas tudo bem, vamos falar dos 5 sentidos que o Aristóteles então colocou, que é os mais famosos de qualquer forma. Ok, tato na pele, né? Primeiro um pouco da pele, talvez, né? A pele composta por epiderme e derme. Então você tem o epiderme, é a camada mais superficial, e embaixo dele tem o derme. Na epiderme tem aquela troca, né, de tecido epitelial muito rápida, né? Que vai subindo aqui e descamando, né? E no derme, então, você tem o sangue, você tem a criação aqui dos cabelos, né? Que começa essas glândulas sebáceas, por exemplo, né? Você tem essas glândulas sudoríparas, né? Onde sai o suor e etc. E depois, abaixo do derme tem uma camada subcutânea, que é gordura, né? Embaixo, que serve também como um pouco de isolante, né? Térmico, né? Que faz você manter o calor, porque ele é bom isolante térmico. Muita gente conta essa camada subcutânea como parte da pele. A maioria normalmente não. A maioria pensa que epiderme e o derme é as duas camadas aqui da pele. E cabelos e unhas, na verdade, né? Cabelo e unhas também faz parte, assim, é um tipo de pele, na verdade, né? Ele faz o quê? Ele protege contra micro-organismos, obviamente, né? Porque você tem uma pele aqui em volta de você, então os micro-organismos não entram em você de jeito como eles querem. Ele também protege de raios ultravioleta, né? Que é cancerígena. E aí tem uma vantagem, né? De ter um pouco pele mais escura, porque protege um pouco mais, né? Porque tem mais melanina, e melanina é um tipo de protetor do ultravioleta. Então diminui o risco de câncer de pele, né? Se você tem um pele um pouco mais escuro. Se você tem pele mais claro, é melhor usar mais protetor solar, por exemplo. Ele regula a temperatura corporal, por quê? Porque ele tem o suor, principalmente, mas não só por isso. Ele também pensa que a pele está aqui, vem um vento aqui, né? A pele está quente, então o vento vai levando embora o calor aqui em geral, né? Chama convecção. Então, se o corpo, por exemplo, tem o sangue aqui, né? Se ele manda mais, ele tem como regular isso aí. Se ele manda mais sangue aqui para a pele, o que acontece? Ele vai ficar mais quente aqui. E quando vem o vento aqui, vai levar mais calor embora. E se o corpo não quer perder calor por alguma razão, ele retira um pouco o sangue aqui do derme. E o que acontece? Fica menos quente e por tabela, então, não é levado embora tanto calor, né? Porque não tem tanto calor na área. Ele percebe os estímulos como dor e temperatura, e eu imagino que essa aqui, então, é um tipo de nervo aqui, com fim aberto aqui, que seria um sensor. Então, quando vem um toque, alguma coisa, ou talvez um calor, frio, etc., esse sensor aqui percebe isso, envia um sinal, então, de bioeletricidade aqui, que vai chegar no cérebro da pessoa no final e vai, então, conscientizar a pessoa sobre o calor, sobre o frio e etc. Dependendo qual tipo de sensor que ele é, né? Porque você tem sensores aqui que registra a temperatura, tem sensores que registra tato, pressão e etc. Então, se você tem um monte deles aqui e alguém aperta algum lugar em você, os sensores aqui vai enviar um impulso elétrico para o cérebro falando, ó, tem uma pressão nessa área aqui. E obviamente se eu aperto mais, eles vão enviar mais sinais e aumenta então a sensação de uma pressão aqui. E é assim que funciona. Cerca de 2 metros quadrados, a pele inteira, depende obviamente de uma pessoa grande, é maior, né, do que isso, né? A cor, então, varia entre as etnias, e é uma coisa assim que talvez, quando você olha para uma pessoa, é bastante óbvio, né? É uma das primeiras coisas que você percebe, talvez. Ah, tem pele mais escura, tem pele mais branca, mais, sei lá, alguma cor. E isso tem a ver com as pigmentações na pele, na verdade. E cada um tem a sua função biológica um pouco aí. A melanina protege do ultravioleta, que é uma coisa maravilhosa, obviamente, né? Quem tem pele mais escuro tem menos risco de ter câncer de pele, que é uma grande vantagem, obviamente. Por outro lado, a melanina faz você
diminuir a sintetização de vitamina D, que também acontece na pele e, portanto, talvez tem que tomar algum tipo de suplemento de vitamina D. Principalmente se a pessoa com pele escura talvez mora mais nos polos, né? Por exemplo, na Suécia, minha terra, lá é muito, muito pouco sol, né? Porque é lá no norte da Europa. Uma pessoa com pele mais escura que mora lá, de repente no inverno lá, que praticamente não tem sol, e a própria pessoa já é muito protegido da ultravioleta, talvez tenha que tomar algum tipo de complemento. Então, cada um tem a sua vantagem um pouquinho, mas obviamente a vantagem de não ter tanto câncer de pele é maravilhoso, né? Isso não significa que uma pessoa com pele escura nunca pode ter um câncer de pele, mas ele tem uma proteção que pessoas com pele branca não têm tanto. Com o envelhecimento, a pele perde colágeno, tornando-se menos elástico e brilhante. A gente percebe isso, né, com a idade. E o mercado estético lucra muito em cima disso, né, vendendo cremes e etc. para revitalizar a pele, principalmente. E se a gente for ver, a pele e cabelos também atuam como ornamentos, né, culturais e símbolos de status, né? Porque você penteia o cabelo, né, você vai ficar bonito e tal, arruma a barba. Aí você parece que você é mais atraente, né? Talvez mostre um pouco o nível social também da pessoa. Então, no sentido cultural também, a pele é muito, muito importante, obviamente. Depois tem esse homúnculo sensorial que eu adoro, eu acho ele muito legal. Então, homúnculo sensorial é uma representação do cérebro que mostra como ele mapeia as sensações do corpo. E você vê que mãos e lábios aqui são exagerados, né? Mãos gigantes, lábio gigante, língua gigante, genitais também gigante. Porque eles recebem mais atenção do córtex somatosensorial. Então, o que é? Você tem muito mais inervações aqui sensoriais nas mãos, na boca e etc., do que o resto do corpo. Então, se fosse proporcional, você seria, então, o homúnculo. Mas a gente, obviamente, não é. Mas você vê que as mãos, então, a gente tem mãos maravilhosas de sensações, né? Cheio de sensores, cheio de inervação. O sistema motor também atua muito, muito, muito bem aqui nas mãos, né? E aqui um pouco o sistema sensorial, o sistema motor. Eu falei aqui, se você, por exemplo, liga o chuveiro, água fria, água quente, o que seja, vai cair aqui na mão. As mãos têm os sensores de temperatura, ele vai enviar um sinal elétrico aqui para o nervo, né? Vocês viram aqui a minha aula de nervo, dá para assistir de novo se quiser. E ele vai aqui pela medula espinhal, ele vai passar aqui, vai subindo no cérebro e chega na consciência e você fala, nossa, tá quente ou tá frio, etc. Se você quer tirar a mão daí, é o contrário, né? É o nervo eferente, então, que vai aqui. Esse aqui é o nervo aferente, né? O nervo aferente, ele vai até o cérebro, né? E o nervo eferente, ele sai do cérebro. E o eferente aqui, ele vai para medula espinhal, ele tem uma interneurônio aqui, e aí ele vai para a mão, que faz o músculo contrair e você tira a mão. Se for água muito quente, por exemplo, se ligou água quente e não percebeu e coloca a mão lá, é muito quente, vai queimar você, você provavelmente tem aquele reflexo de tirar a mão, né? É um pouco diferente, aí o sensor isso aqui sente que é muito, muito forte, e o sinal é tão forte aqui que tem um interneurônio aqui, na medula espinhal, que vai fazer a ligação aqui direta para a musculatura, para retirar a mão. E só depois que você retirou a mão, chega, vamos dizer, o estímulo no cérebro. Por isso que você tira a mão e depois você sente a dor. Então o corpo pensa assim, é melhor tirar a mão rápido do que a pessoa sentir a dor e depois, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou planejar e tirar a mão. Porque aí já demorou demais. Então ele já, a própria medula espinhal, já retira a mão para você, que é o reflexo motor que você tem na medula espinhal. Transpiração, então na pele, obviamente super importante. Ele faz parte do processo homeostático para manter a temperatura. Ele usa essas células ou glândulas sudoríparas, aliás, melhor falar. Ele libera água. O que acontece? Quando a água vaporiza aqui na sua pele, ele rouba calor da pele e vai embora. E assim você perde o calor. E perder calor não parece talvez tão importante, mas é muito, muito importante no reino animal, porque nós somos caçadores, né? Então você vai atrás de nossos ancestrais, nem atrás dos bichos aí,
ficava dias atrás deles, né, seguindo as pegadas, e gera muito calor, né, porque você anda, né, gera calor, calor, calor. Chega um momento, se você não consegue desfazer do calor, jogar fora o calor, você vai ter que parar. E muitos bichos não conseguem, porque eles estão cheios de pelos, né, em volta deles. Se eles andam muito, são grandes, gera muito calor, e depois de um tempo não aguenta mais ficar marchando, né? Mas o ser humano soa na pele inteira, né? A gente é de tamanho médio e é muito bem adaptado aí para andar bastante tempo, né? Então não somos de longa distância, né? A gente, justamente por isso também, a gente consegue desfazer do calor que a gente gera dentro da gente, né? E então ele regula a temperatura corporal, ele também defende contra micro-organismos e elimina líquidos. Esses, dentro do, tem enzimas aqui no suor e no sebáceo e tudo, que protege, faz uma camada protetiva, então é você também. Você pode transpirar por causa de estresse, vocês sabem disso, né? Vai fazer uma entrevista, alguma coisa, e começa a suar meio frio, chama, né? Medo, febre também, mas diminui com resfriados e gripes em geral. De qualquer forma, você sabe se já transpirou alguma vez, né? Principalmente se você faz atividade física, né? Porque aí você gera muito calor e aí você precisa desfazer do calor, né? O suor em si não cheira, mas quando ele mistura com bactérias que estão na pele aqui, especialmente nas axilas, virilha e pés, ele pode ter aquele cheiro meio incômodo, né? E por isso que a higienização da pele é muito importante também, para tirar os odores, mas também para prevenir doenças. Depois algumas coisas da pele, que é bastante comum, psoríasis, muita gente tem, tá? É uma doença sistêmica, imunológica, e ele atinge articulações, sistema cardiovascular em casos graves, mas normalmente aparece mais na pele. Ele não é contagioso, é crônico e varia em gravidade. Então, a maioria das pessoas que tem essas manchas assim, não é nada perigoso. Talvez assim, tem um aspecto mais estético. Se a gente for, tem gente que talvez tenha vergonha, né, que tem essas manchas no corpo, mas entenda também que assim não passa para ninguém. Então você pode, por exemplo, massagem, essas coisas, pode fazer uma massagem em cima de alguém que tem psoríase, por exemplo, tocar naquilo lá. 4% dos brasileiros têm algum grau da doença, ou do síndrome, talvez melhor falar. Normalmente são escamações aceleradas da epiderme e inflamações na derme. Então, obviamente tem casos mais graves, assim, começa a ter sangrar, aí tem que fazer algum tipo de tratamento. Mas a causa é desconhecida, tem relação com a genética, você vê que certas famílias parecem que têm mais psoríase do que outros, e agrava por estresse. Então é muito comum, se você conhece alguém, você tem psoríase, você sabe, no dia de estresse eu tô muito ansioso e tal, aparece mais essas manchas assim. Tá? Vitiligo, muito comum. Inclusive eu tenho um pouco aqui, difícil mostrar, talvez. Não sei se vocês estão vendo essas manchas aqui um pouco. Não sei se classifica como vitiligo, que é muito pouco que eu tenho, mas vitiligo vocês já viram, pessoal, só você talvez tenha essas manchas assim, e é razoavelmente o que acontece é que a pigmentação, a melanina, some nesses lugares. E se você é uma pessoa já de pele branca, tipo eu, não vai aparecer tanto, né? Você vê que as minhas manchas aqui é até meio difícil de ver, né? Porque eu já sou meio branco, as manchas são um pouquinho mais brancas. Mas uma pessoa que, por exemplo, tem pele bastante escura e tem essas manchas aí, a diferença é muito grande e aparece mais. E claro, né? A pessoa fica chateada, talvez fica com manchas no rosto, acha que esteticamente não ficou bonito e etc. Mas, em geral, não é nada perigoso, autoimune. Você perde, claro, né? Se você tem pele escura aqui, e aqui agora não tem melanina, essa parte aqui é mais propício a ter câncer, né? De pele, né? Aí tem que passar protetor solar nessas áreas e etc, né? 1 a 2% da população mundial, obviamente é mais visível em pessoas com pele escura devido ao contraste, inofensiva fisicamente, mas pode impactar a autoestima, né? Muito dessas coisas na pele, né? Porque pele é o que você mostra para o mundo, né? E também tem essa indústria também de embelezamento, né? Eu sei que os estudos mostram muito que essas redes sociais, tudo, né? Que mostra pessoas perfeitas o tempo todo, super felizes e lindas e maravilhosas. E é um pouco estranho, né? Principalmente parece que
meninas jovens, né, sofrem muito com isso aí, né, de autoestima, né. E aí, se você tem uma coisa como vitiligo, claro, fica mais difícil, né. Mas faz parte, eu para mim não vejo uma coisa feia, é uma coisa talvez um pouco diferente, mas no final tem tantas outras coisas para ver do que a pele da pessoa, né? De qualquer forma, o tipo mais comum de vitiligo ocorre quando o sistema imunológico destrói os melanócitos. Aqui são os melanócitos. Melanócitos são células, aqui chama melanócitos. Anatomistas adoram esses nomes. Que produz melanina, tá? Beleza. E eles são destruídos por alguma razão. E aí não produz mais melanina. Razoavelmente fácil de entender. E aí tem albinismo, que é um pouco mais grave, né? Porque aqui envolve o seguinte: a pessoa aqui no vitiligo, algumas células não produzem mais. E tudo bem, é só na pele. Mas no albinismo, você tem um problema genético que faz que você não produz melanina de jeito nenhum. E melanina é usado para outras coisas além da pele. Ele, por exemplo, no olho precisa também melanina para certas funções. E o que acontece no albinismo, a pessoa realmente não tem nenhuma produção de melanina e fica muito clara, né? O corpo todo, no cabelo, né? Porque ele realmente não tem nenhuma pigmentação. Ele afeta todos os mamíferos praticamente, né? Tem todos os, não sei o que agora, mas um cachorro pode ter, um urso pode ter, e, sei lá, um alce. A melanina, como ele protege contra a luz solar e da cor à pele, então as pessoas com albinismo têm pele e cabelos muito brancos, né? Você, no ser humano, talvez especificamente, você também tem uma sensibilidade muito forte à luz e dá problemas de visão e fotofobia. Então, é um pouco mais grave, vamos dizer, do que vitiligo, mas assim, com cuido e tudo, né? Dá para ter uma vida maravilhosa mesmo com, obviamente, com albinismo. Eu também fui muito associado a práticas de magia maléfica, né? E muito preconceito, antigamente, principalmente, né? Contra albinos, né? Porque eles eram diferentes e tudo, né? E talvez assim, na minha terra, na Suécia, um albino, talvez, porque tem muito loiro, então meio soma aí no... Mas se você é na África, por exemplo, o pessoal é muito negro, e preto, aliás, e você tem um albino lá no meio, você é muito mais contraste também, né? Você aparece muito mais e tal. Celulites, super famosos, obviamente, né? Após a puberdade, pessoas, especialmente mulheres, então desenvolvem celulite. Como nas coxas e no bumbum, você já sabe o que é. Não é exatamente ligado à gordura, mas ele tende a piorar com ganho de peso, tá? Ele afeta a autoestima, talvez, né? Eu não lembro agora, mas tem algum artigo lá antigo, acho nos 50, que falava alguma coisa, começava a falar, vamos retirar essas coisas do celulite, não sei o que, levantou uma bandeira contra o celulite e tal. E a partir disso ficou essa noia, né, que você não pode ter celulite. E é meio impossível, principalmente as mulheres, não ter nenhum tipo de celulite, né, porque faz parte um pouco do... A mulher também tem um pouco no bumbum, né, na coxa e tudo, tem mais gordura lá também, meio genético. E aí não tem muito o que fazer. Mas afeta a autoestima, infelizmente. Normalmente, você pensa que a causa é um estiramento irregular dos tecidos conjuntivos no tecido adiposo. Vocês estão vendo isso aqui, né? Pele saudável, não sei se é uma boa palavra aqui. Que é celulite também saudável, né? Mas vamos lá. Pele com celulite, então, ele estica de uma forma que faz essas rugas aqui, tá? Depois tem um monte de tratamentos estéticos, é uma indústria bilionária, porque praticamente você inventa qualquer técnica que tem um mínimo de eficácia e muitas mulheres gastam fortunas com esse remédio, esse tipo de novo método, e normalmente não funciona. Normalmente você tenta assim, vamos tentar no emagrecimento porque tem uma correlação aí, vai diminuir um pouco. Mas de qualquer forma, celulite bacteriana é outra coisa, tá? Sempre quando você dá aula, o pessoal fala, mas tem celulite bacteriana. Sim, ele é perigoso e é grave, tá? Mas é origem totalmente diferente, não tem nada a ver com esse tipo de celulite estético que a gente tá falando. Depois a gente chega na inflamação, falando disso também na pele aqui. Então você vê um ferimento no tecido, vamos dizer, uma
aqui sei lá, como chama isso aqui, um alfinete, acho que chama. E aí, enfim, aqui entra bactérias junto, aqui dá uma inflamação, de uma reação, e ele faz os capilares aqui ser mais permeáveis, e esses leucócitos entram aqui na área e faz essa área inchar aqui tudo, né? Com um monte de substâncias que eles soltam e começam aqui a combater as bactérias e dá essa lombadinha aqui, né, de inchaço, que seria a inflamação, então. E aí, etimologicamente, inflamação vem do latim inflamatio, que significa fogo, que é quente, né? Você já sabe disso, né? Quando foi inflamado em algum lugar, você sente que fica mais quente e tal. E é uma reação de defesa do corpo quando tecidos são lesionados, como a gente vê aqui, não necessariamente indicando infecção, embora essa seja uma causa comum. Não precisa ser uma infecção, pode simplesmente ser um lugar que o corpo, por alguma razão, acha que precisa um tratamento aí de alguma coisa. Os 5 sintomas clássicos são rubor, inchaço, dor, calor e perda de função. Antigamente era 4, né? Quando eu estava na escola era rubor, inchaço, dor e calor. Perda de função veio depois, porque se você já teve uma inflamação, você sabe que também a função daquele parte do corpo meio fica bem ruim, né? É difícil até mexer as coisas, às vezes o próprio sinal de nervo não funciona, porque o nervo está inflamado, por exemplo. E uma vez eu tinha uma inflamação no ombro, no infraespinhal, e ele ficou com rubor, inchaço, dor e calor, e também você perde a função de rotação externa, né? Então era difícil um pouco colocar marchas nos carros, eu lembro. Depois desinflamou e tudo, porque o nervo foi inflamado naquela vez. A inflamação dilata os vasos sanguíneos, permitindo a passagem de leucócitos, a gente viu aqui, e plaquetas, né, que vai cicatrizar essa ferida para combater invasores e cicatrizar feridas. Os tecidos podem se danificar e nem sempre se recuperam totalmente, deixando cicatrizes. Daí isso tem mais a ver com cicatrização, né? Na hora ele vai juntar isso aqui de novo para criar um novo epiderme aqui, principalmente, né? Inflamações podem se tornar crônicos, como no caso do reumatismo, por exemplo. Tem várias dessas inflamações crônicas que a gente pode ter e, obviamente, é bem chato, né? Porque não tem muito tratamento também, né? Eu tenho alguns clientes, pelo menos meus, têm reumatismo. É um pouco chato, né? Vai e volta, né? Com dor nas articulações e tudo. Ok, pele. Agora um pouco mais rápido aqui, talvez visão. Os olhos, né? E na retina, né? Que é no fundo do olho, a luz passa por camadas nervosas e ele alcança bastonetes e cones. Bastonetes e cones são aqueles que você percebe a luz. Lá dentro tem um monte de enzimas e proteínas, rodopsina, por exemplo, que quando recebe luz, eles mudam quimicamente. Chama cis para trans. Eles fazem uma modificação da própria molécula. Isso no final gera um sinal elétrico que vamos dizer, que vai para o cérebro e você percebe isso como visão. Esses sinais são processados por células bipolares, horizontais, a máquinas ganglionares, tá? Em várias camadas. E depois disso é transmitido ao cérebro pelo nervo óptico. Tá? Vocês já ouviram falar. E nas camadas nervosas os dados visuais evoluem para interpretações mais complexas, como formas, contrastes e movimento. Então é absurdamente maravilhoso a visão, né? E ele entra a luz e você consegue transformar isso em interpretações como formas, contrastes, movimento, cores e etc. em tempo real. E depois faz você, inclusive, lembrar coisas, né, que você viu, né? Você viu uma pessoa uma vez, gostou da pessoa, 3 dias depois você encontra de novo e fala, é o fulano. Então, além disso, né, você lembra as imagens, né? Que é uma coisa muito louca, na verdade. A luz vai entrando de uma forma em cada olho, aqui, esquerda, direita, e ele vai, na verdade, ser interpretado no outro lado aqui, no córtex visual primário, que é no fundo. Então, você vê, a luz entra aqui e no fundo aqui do cérebro acontece a interpretação das imagens e vai para o outro lado do cérebro. É muito assim no sistema somatosensorial também, que, por exemplo,
tudo meio vai para o outro lado, assim, do corpo um pouquinho, né? Meio troca de lado, assim. E isso chama decussação, né? Essa coisa, quando o lado esquerdo, por exemplo, é interpretado no cérebro do lado direito. Isso acontece muito aqui no sistema somatomotor. E aqui uma imagem disso. Aqui são os bastonetes. São 9 bastonetes aqui. E você tem um cone aqui. O cone que vê a cor, tá? Ele tem vários cones e cada um interpreta uma cor, mais ou menos. E os bastonetes é preto e branco. E aí o que acontece? Você tem várias... É meio engraçado, porque a luz, a frente do olho é para cá. Então a luz vem daqui, ele passa toda a parte neural aqui e chega no fundo da retina, onde tem os cones e os bastonetes. E depois o sinal volta pelas camadas primárias e vai aqui pelo nervo óptico. Então é meio ponta-cabeça o nosso olho. E eu tenho bichos, eu acho que tenho quase certeza que o polvo, por exemplo, é o contrário. Os cones e os bastonetes estão aqui na frente. Isso faz o olho dele ser mais eficaz. Eu não tenho essa ideia. Talvez eu estou errado. Olfato, então, próximo. E aí tem a ver com o nariz, né? Você tem um epitélio olfatório, que chama aqui. E o cribriforme plate aqui, né? A placa cribriforme, talvez em português, ele está no osso etmoide, aqui em cima, né? Aqui tem os filamentos, né? Desses, vamos dizer, dos nervos olfatórios, passam pelo placa cribriforme aqui e entra, então, para o trato olfatório, o nervo olfatório, que vai, então, para o cérebro. Nessa área, mais ou menos aqui perto. E aqui talvez uma ilustração disso, porque aqui tem os sensores aqui nessa pele que tem aqui, essa pele olfatória que você tem dentro do nariz, ele tem um monte de sensores aqui. E cada molécula que entra lá, sei lá qual molécula, alguma coisa que cheira alguma coisa aí. E ele tem um específico formato, né? Porque cada molécula tem um formato específico e ele tem os receptores onde ele vai conectar. E aí esses sensores aqui enviam esses sinais aqui para células mitral, que chama aqui, e manda essa informação aqui para o trato olfatório. E quando o trato olfatório, então, envia esse sinal dentro do cérebro, o cérebro vai interpretar isso como, cheirou, sei lá, peixe, ou cheirou batata, ou cheirou uma coisa horrível, né, sei lá. Ou a gente falou do suor, por exemplo, cheirou suor de alguém, ou alguma coisa, chulé, sei lá, qualquer coisa. Mas é importantíssimo, né? Porque imagina, hoje em dia tudo bem, você compra um produto, tá escrito lá, o leite tá bom até tal data. Imagina se que tá bom, né? Mas antigamente não tinha essas coisas. Então você acha uma coisa lá na natureza, até talvez uma coisa que caiu, uma maçã, alguma coisa, você mordia, cheirava e falava, isso aqui tá muito ruim. Nossa, se eu como isso aqui eu vou passar mal. Então o jeito também no corpo, um tipo de proteção que o corpo tem também, além de, né, ter prazeres, né? Porque você tem coisa que cheira bem, perfumes, tem gente que cheira bem, tem natureza cheira flores e tal, mas também é uma proteção, né? Porque você percebe que você poderia se proteger de uma coisa nociva a você, né? Porque você poderia ingerir uma coisa que faz mal, por exemplo. E nosso olfato é bem ruim comparado com outros bichos, né? Nosso nariz pequenininho, nosso rosto é tudo reto, né? Olha as fuças dos bichos, né? Cheio de epitélio olfatório num cachorro, num porco. Um cachorro, ele sente muito mais cheiro do que a gente, né? Você sabe, quem tem cachorro sabe disso. Por isso que a polícia tem cachorro nos aeroportos para procurar droga, por exemplo. Não adianta ter um cara lá para cheirar, para achar cocaína ou marihuana, o que seja lá. Ou, sei lá, bomba. Né? Cachorro que cheira bomba, pólvora, né? Imagina contratar um cara lá para fazer isso. Ele vai cheirar, não vai cheirar nada, né? Mas um cachorro consegue, né? E nosso olfato é bem ruim, né? Nossa visão é muito boa, né? Porque nós somos primatas, né? Todos os macacos, a visão é muito boa. E olfato, mal ou menos, assim. Os outros macacos também, os outros primatas também não têm grande olfato, assim. A audição é uma coisa dos mamíferos. Mamíferos têm uma audição maravilhosa e tem a ver com a evolução, que é lindo. Você tem, então, ouvido aqui externo,
E as ondas do som aqui, né? Alguém toca um trompete, sei lá, blu, e tem ondas de som aqui, porque vai fazer ondas no ar, e ele vai fazer esse tímpano aqui vibrar, e ele, então, vibrações vai fazer esses três ossos aqui, os ossículos, martelo, bigorna e o estribo, a vibrar, né? E eles vão amplificando esse som, né? São três. São mamíferos que têm esses três, tá? Os outros bichos da Terra aqui, os tetrapodes, ou sei lá, répteis, anfíbios, pássaros, só tem um estribo, direto na janela oval. E isso é uma coisa dos mamíferos, porque esses dois ossos, antigamente, lá 200 milhões, 205, 210 milhões de anos atrás, eles faziam parte da mandíbula. E as mandíbulas, porque tinha dois ossos, o angular e o quadrado aqui. E o martelo e bigorna e o anel timpânico vêm desses ossos aqui. E quando esses ossos vão migrando aqui para dentro, para ajudar na audição, porque não é mais necessário na mandíbula, você cria então, vamos dizer, a primária característica dos mamíferos, que é uma mandíbula unida que liga diretamente no osso esquamosal, que hoje em dia chama temporal aqui. E é só os mamíferos que têm essa ligação. Então, se você olha todos os mamíferos na Terra, eles vão ter essa ligação da mandíbula para os têmporas, o esquamosal que seja. E os outros bichos, esse martelo e bigorna, chamava angular e o quadrado. Eles vão estar aqui ainda, não tá no ouvido. Então isso é uma coisa louca, assim. Eu espero que vocês acreditam quando eu falo, mas se não leia sobre isso, é uma coisa muito, muito, muito legal. E esse primeiro bicho lá era o Morganocodon, né? O Morganocodon, um ratinho desse tamanho assim. Ele tinha esse tipo de martelo bigorna já entrando no ouvido e a mandíbula diretamente ligada nos temporais. Mas isso aqui é outra coisa. Mas isso mostra também uma evidência da evolução do ser humano aqui. Dos mamíferos, aliás. E esses aqui vibram e chega aqui na cóclea e faz líquidos aqui na cóclea mexer. E lá tem sensores aqui dentro em formato de cabelos que vão sentir isso aqui. E envia esse impulso pro nervo acústico. É uma loucura, né? O cara toca uma música linda e o seu cérebro interpretar essas vibrações como música, a coisa mais gostosa, assim. Que é completamente louco se você for pensar, mas está funcionando, né? Maravilhosamente, inclusive. E para terminar aqui, o paladar, a língua, né? É o menos importante, talvez, desses aqui, de certa forma, né? Tem essas bolinhas aqui, né? Esses poros gustativos, né? Que tem aqui. E basicamente seria a língua, vamos dizer, a língua aqui e aqui a cavidade oral. Tem uma molécula aqui passando. Depende, tem vários tipos, tem 6 ou 7 tipos esses poros degustativos. Mas, por exemplo, o pH muda, ou tem ele sente que tem certos íons aqui, por causa de sal, por exemplo. Você come sal se desmonta em íons. Ele consegue sentir essa concentração de íons e envia um impulso quando ele sente isso para o seu cérebro, pelo nervo aferente aqui indo para o cérebro. E você sente, é o sal, por exemplo, porque o sal estava aqui. E aí, várias partes da boca aqui se sente sal, doce, amargo, ácido e umami. São 5 que você sente lá. O resto, na verdade, quando você come uma coisa assim, um hambúrguer, sei lá, que é cheio de gostos, uma pizza, ou toma uma cerveja, sei lá o que você faz. Boa parte do que você sente de gosto é do epitélio olfatório aqui em cima. Ele é muito mais importante, de certa forma, para sentir gostos. E alguns, então, sal, ácido e amargo, você sente aqui na boca. Mas é uma parte menor do que o resto que você sente numa refeição, por exemplo. Que você tem muito mais gostos além desses 4 ou 5. Pessoal, faz inscrição no Quase Profundo. A gente fala muito sobre um pouco de filosofia, medicina e bastante de evolução. E muita anatomia também, né? Beleza?